Com a tribuna, vereador Omir Cadore. Primeiro do grande expediente. Senhor presidente, caros colegas vereadores, faço nesse momento um reconhecimento ao grande trabalho que a Codeca vem realizando e continua realizando em Caxias do Sul. Quero me referir à presidente da Codeca, Maria de Lourdes, que a partir do momento em que assumiu, mudou o panorama, o perfil, ou melhorou a condição dos trabalhos que a Codeca sempre nos prestou e presta bem para a comunidade. Em 2022, a empresa Codeca, liderada, conduzida pela presidente, ela lutou pela sobrevivência da Codeca. Ela começou no sentido da reestruturação, teve que alocar carros, caminhões, negociar com os fornecedores, porque eles estavam todos afastados da Codeca. E nesse processo, houve sim uma evolução. Ela reequilibrou os contratos com a prefeitura, os contratos da coleta, capina e varrição. Isso representou um equilíbrio. Não foi dinheiro injetado na Codeca, porque isso já fazia parte do contrato. Mas houve sim uma melhora. Junto a isso, as merendeiras também, que era um problema recorrente na prefeitura, era um atrito, um problema sempre com as escolas. A Codeca assumiu esse contrato e a partir daquele momento, esse problema das merendeiras passou a ser solucionado, seja apaziguado. A prefeitura pagava para as empresas ganhavam a licitação e não executavam o pagamento. E aí criava todo aquele problema que nós cansamos de discutir aqui. Em relação à capina, a reestruturação, nós todos sabemos que há um cronograma de capina, de roçada, e ele de 4 em 4 meses ele é executado em todos os pontos da cidade. Uma das coisas que ela comentou comigo na visita que eu estive há poucos dias na Codeca, nós estivemos lá, o gabinete, ela participou para nós, que já está tratando com a SEMA, com a Secretaria do Meio Ambiente, a possibilidade dela, em pontos estratégicos, por exemplo, na entrada da cidade, nos pavilhões da Festa da Uva, em alguns canteiros, fazer num tempo mais reduzido. Eu achei isso muito oportuno, muito interessante. E assunto que eu não podia deixar de comentar com ela e tocar é o crime que está sendo cometido em Caxias do Sul, que continua sendo cometido, porque em relação à queimada dos containers, em 2022 foram queimados 119 containers, e agora nos primeiros dias, no primeiro mês do ano de 2023, foram queimados mais de 30 containers, quase 40. Nós tivemos aquele episódio naquela noite dramática em que o meu bairro, o bairro Jardim América, foram queimados 8 containers. Então, crime não é vandalismo, isso é crime, mas em conjunto, a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Guarda Municipal e a nossa Secretaria de Segurança prenderam o marginal, o bandido que fazia isso. Mas não para por aí, mesmo ele preso, nas últimas 24 horas, 48 horas, foram queimados mais 3 containers. Essa é uma parte, vereador. Então é um crime que está se instalando, Uma parte, um problema que nós temos que combater. E aliado a isso, o descarte irregular de lixo, nós comentamos muito com ela e ela demonstrou a grande preocupação. E eu defendia com ela
o envolvimento das escolas, da comunidade, no sentido cultural, orientador, continuar batendo na tecla da consciência das pessoas, na separação correta do lixo, para que não haja descartes irregulares. Nós tínhamos, o ano passado, em 2021, digamos, aproximadamente 300 lixões irregulares. Hoje, nós temos mais de 1.300. Tem aquela situação da rua Cristóforo Randon, que eu tenho passado algumas vezes lá e eu fico estarrecido com aquela condição. Então, nós precisamos, sim, envolver, como sempre disse, executivo, legislativo, comunidade, o poder público, de um modo geral, para que as pessoas, a sociedade, seja chamada a colaborar. Eu lembro naquela noite e no dia seguinte que eu acompanhei os funcionários da Codeca verificando a queima dos containers. A gente pedia para os moradores do bairro Jardim América que se manifestassem, se tivessem câmeras e etc., que nos auxiliassem para desvendar. Mas a gente sente a dificuldade do envolvimento da sociedade. Por medo, por insegurança, eles não querem participar, mas nós precisamos sim. É claro que o poder público precisa também fazer a sua parte, aumentar a fiscalização, ter o controle de câmeras em todas as cidades, em todos os pontos da cidade, ou na maioria deles. Mas é evidente que nós precisamos do envolvimento de toda a sociedade. A Codeca, eu afirmo aqui, especialmente após a última conversa que eu tive com a presidente Maria de Lourdes, ela está imbuída, ela está envolvidíssima no sentido de recuperar a Codeca. Nós sabemos da dificuldade financeira porque passa a Codeca. Ela está sendo reestruturada. Nesse próximo ano, nesse ano de 2023, ela vai reestruturar no sentido de equipamentos, financiamentos, mais máquinas, mais caminhões, mais carros, para que ela tenha mais estrutura para desempenhar o trabalho. Mas ela está seriamente comprometida e é visível a melhora. É visível a melhora no relacionamento da diretoria da Codeca com os funcionários. É visível a melhora do relacionamento com os fornecedores, porque ela me dizia que os fornecedores já não queriam mais participar nos trabalhos. Então ela recuperou a estrutura, ela tem na mão uma condição muito melhor do que ela adquiriu. Então eu peço o apoio mais uma vez, e tenho certeza que todos vocês, eu presenciei, sempre foram parceiros no sentido de recuperar a Codeca, mas que façamos um movimento ainda maior em 2023, para que ela volte a ser aquela Codeca que orgulhou Caxias do Sul, aparecendo no Brasil e no mundo. Quem pediu a parte? Vereador Fantinel. Obrigado, vereador Cadore, parabéns aí pela pauta importante que o senhor está trazendo hoje aqui à nossa casa. E eu não quero aqui fazer uma defesa do Executivo, mas eu levanto aqui dentro uma dúvida, e que deveria ser investigada, principalmente, vereador Bortola, pelas autoridades, né? Essas pessoas que foram presas aí, que queimam os containers. Eu começo a me levantar uma dúvida que isso aí possa até ter sido amando, tá? Amando de alguém, ou de alguma entidade, enfim. Para quê? Para denegrir a administração. Por quê? Porque ali na frente vão dizer, no governo do fulano lá não tinha segurança, queimaram não sei quantos containers, destruíram não sei quanto disso, não sei quanto daquilo, entende? Para criar tipo uma propaganda, denegrir, enfim, a administração pública. Então eu acho que tem que ser feita assim uma investigação muito bem feita para tentar descobrir se isso aí foi uma questão de cada um que fez, que cometeu o crime, ou se isso aí partiu de mando de alguma outra entidade ou pessoa. Obrigado, vereador. A polícia está averiguando isso, com certeza é o nosso pensamento. São mais de 500 mil de prejuízo nos últimos tempos. Isso é inaceitável, é um crime inaceitável. Com a parte do vereador Bressan, um minutinho, mas eu te concedo.
Obrigado, vereador Cadori. Vereador Cadori, o senhor trouxe um tema muito importante. Eu, como presidente da frente, né, de acompanhamento aos trabalhos da Codeca, eu gostaria que, nesse momento, a Codeca, administrada pela Maria de Lourdes, não tivesse dívida nenhuma. Era isso que eu gostaria que não tivesse, era dívida nenhuma. Que aí eu tenho certeza absoluta que a Codeca ia se levantar e ia dar certo. Porque quando uma empresa, infelizmente, está com um déficit tão grande, parece que tudo vem para ajudar ainda a destruir mais ainda. Porque é 30, 40 contêineres incendiados, foi caminhão que virou lá no lixão, foi caminhão que quebrou caixa, estourou motor, parece que tudo acontece ao mesmo tempo. E a Maria de Lourdes vem fazendo um ótimo trabalho, a presidente, e a gente está acompanhando, só que com as dívidas fica bem complicado. Mas é uma empresa que a gente tem que respeitar e Caxias do Sul tem que valorizar. Tempo, vereador. Olha quantos lixões, né, existem na cidade e a gente toda vez chama a Codeca e a Codeca vai lá e faz a limpeza e a mala educação do povo acaba que eles voltam a jogar o lixo. Então, é complicado, mas é um tema muito importante que nós temos que conscientizar as pessoas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bressan. Muito obrigado a todos.